advogados aqui presentes, servidores. A matéria, efetivamente, é uma matéria complexa e que tem trazido muito debate a esse tribunal. Por essa razão, excelências, eu vou fazer uma sustentação oral aqui um pouco mais alongada, tentando explicar para vossas excelências exatamente o motivo dessa confusão e explicar de que forma funciona o ICMS e o ICMS de FAO. Então, aqui eu represento o SINAT. A ideia, portanto, é explicar o que é o ICMS de FAO e-commerce, que muitas vezes é confundido com o ICMS de FAO do Simples, e explicar o ICMS de FAO do Simples, explicar a súmula 78, que todos os julgados que embasam ela se referem ao ICMS de FAO e-commerce, todos. E, por último, falar a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal, das decisões do Supremo Tribunal Federal em reclamação, sendo que as decisões foram inicialmente tomadas monocraticamente pelo ministro Dias Toffoli, pelo ministro Barroso, e ontem, no dia 3/4, essa reclamação 57003 foi julgada na sessão virtual e, por unanimidade, a primeira turma manteve a decisão monocrática do ministro Dias Toffoli, de modo que já temos, então, a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, reclamação 57003, dando provimento a uma reclamação, naturalmente, de uma decisão do Tribunal de Justiça de Goiás. Tá? Então, nós temos, portanto, já uma decisão da primeira turma. Então, vou iniciar minha sustentação oral, excelência, primeiramente com relação à diferença entre o ICMS de FAO e-commerce e de ICMS de FAO do Simples. Excelências, o ICMS, isso é um ponto muito importante, ele é exigido na venda das mercadorias. Esse é um ponto, parece besteira o que eu estou dizendo aqui, mas o ICMS é exigido na venda das mercadorias e não na compra. Quem está comprando um produto, ele se credita do ICMS. É um tributo não cumulativo. Então, quem compra se credita. Não tem sentido você pagar ICMS e se creditar. Não teria lógica nisso. Então, quem vende é que paga o ICMS. Quando você vende dentro do Estado, você aplica a alíquota interna. Dentro do Estado, interna. Quando você vende para fora do Estado, alíquota interestadual, porque é para fora do Estado. Então, são duas alíquotas. Interna, normalmente 17%, e interestadual, normalmente 7%. Quem compra se acredita de 17%, se ele compra internamente, e se acredita de 7%, se ele compra de fora. Ora, se ele compra de fora, quando ele revende internamente, automaticamente ele paga a diferença, que é a diferença dos 7 para os 17. Então, em toda operação de compra e revenda, você acaba pagando essa diferença na revenda. Quando você vende, portanto, você paga o ICMS. E existe uma exceção a essa situação? Existe. Uma única exceção, que é quando, excelências, a pessoa que compra de fora do Estado compra como consumidor final. Por que, então, que existe essa diferença? Porque quando você compra como consumidor final, não haverá uma próxima operação de revenda. Então, se não há uma próxima operação de revenda, eu não tenho como depois recolher a diferença entre a alíquota interestadual e a interna. Então, o que a própria Constituição estabelece? Que quem compra de fora do Estado, como consumidor final, tem que recolher essa diferença, que é o que a gente chama de FAO. Então, vou dar um exemplo. Vamos imaginar uma padaria que compra produto de limpeza de fora do Estado. Ela vai revender o produto de limpeza? Não, ela está comprando como consumidora final. Ela tem que recolher o DIFAL nessa operação. Por quê? Porque senão ficaria só uma alíquota de 7%. Então, é aí que incide o tal do DIFAL. É só para consumidor final, operação interestadual para consumidor final. Ótimo. E o tal do ICMS DIFAL do Simples? Como é que se resolveu, então, se cobrar esse ICMS DIFAL das empresas do Simples? Os estados, excelências, observaram que havia muita sonegação.
Quer dizer, continua existindo, né? Naturalmente isso não se acabou. Mas vamos imaginar uma empresa, uma loja de roupa, que ela compra de fora do estado, compra de São Paulo para revender em Goiás. Essa empresa, quando compra para revender, ela se acredita dos 7% e na hora que ela revende internamente, ela paga os 17% na alíquota interna. O que acontece? Acontece e acontecia muito em todos os estados do Brasil. As empresas compravam de fora do estado, se creditavam do ICMS e não revendiam internamente, sonegavam essa revenda, ficavam com estoque acumulado. Na realidade, quando você chegava para ver o estoque, não tinha estoque nenhum. Ela revendeu, mas não emitiu nota. Para mitigar esse tipo de situação, o que é que os estados começaram a fazer? Já sei, vamos antecipar esse ICMS da venda para a compra interestadual e aí eu vou diminuir a sonegação. Foi o que fez o estado do Rio Grande do Sul. Passou a exigir o ICMS da venda na compra interestadual, fazendo com que se diminua esse tipo de situação, e ele exige, inclusive, no estado do Rio Grande do Sul, por lei, e de todas as empresas, real, presumido e simples. Começou, então, um certo debate para as empresas do simples. Por quê? Um minuto, Excelência. As empresas do real e do presumido, quando elas antecipam esse ICMS, tudo bem, elas vão se creditar desse valor e vão, na revenda, compensar. As empresas do simples, não. Elas antecipam e não compensam. Então, elas foram ao Supremo Tribunal Federal e falaram, olha, essa situação não pode continuar, eu estou tendo um prejuízo aqui nessa antecipação, sendo que eu não tenho direito a esse crédito. Essa questão foi objeto do tema 517. O Supremo, por 6 votos a 5, entendeu que não interessa. Você optou pelo simples. Se houver lei, você tem que pagar, sim, esse ICMS de FAO antecipadamente. 6 a 5, não se debate esse tema. Se houver lei, tem que pagar o ICMS antecipado. Ocorre que, no mesmo mês, analisando a mesma legislação do Estado do Rio Grande do Sul, o Supremo Tribunal Federal, no tema 456, decidiu que, havendo essa antecipação, é necessário lei em sentido estrito. É claríssimo o tema 456 com relação a esse aspecto. Claríssimo. Você quer antecipar o ICMS? Ok, lei em sentido estrito. Porque você está aumentando a carga tributária. Princípio da legalidade, princípio que funda a República do Brasil, dos Estados Unidos, entre outros. Então, é aí que surge essa antecipação e é aí que se aplica o tema 456. Bom, espero com isso ter mais ou menos explicado a situação como um todo e fico aqui disponível para dúvida. Com relação à súmula 78, desembargador Jerônimo e doutor Gustavo, que realizou uma brilhante sustentação, com relação à súmula 78, ela se refere aos dois de FAO como se fosse uma coisa só. Então, ela já tem um problema intrínseco a ela, porque ela tenta resolver os dois de FAO, o de FAO e-commerce e o de FAO do Simples, que não tem nada a ver um com o outro, são problemas completamente distintos na mesma súmula. Segundo problema, todas as decisões que lastreiam a súmula 78, todas se referem ao ICMS de FAO e e-commerce, todas, as 8 decisões. Ora, o regimento interno, artigo 261, prevê que as decisões têm que se referir, obviamente, à tese que está sendo sumulada. Então, essa súmula tem um vício fundamental que, inclusive, foi objeto de pedido de revisão tanto pela FEComércio quanto pela OAB. Então, esse tema essa súmula será revisitada e foi admitida essas reclamações pelo presidente França. Por último, essas 8 decisões se referem ao e-commerce e são em agravo de instrumento. Então, assim, na minha concepção, essa súmula não deve ser aplicada por várias razões, não é apenas uma. Por último, excelências, com relação ainda ao mérito, existe duas decisões do Supremo Tribunal Federal em reclamação, uma do ministro Barroso e uma do ministro Dias Toffoli, avaliando decisões desse tribunal, não é decisões de outro tribunal, é desse tribunal, afastando a aplicação dessa súmula 78 e reconhecendo que no estado de Goiás não existe lei, portanto, deve ser aplicado o tema 456. A reclamação 57003, como eu já iniciei explicando,
ela teve o julgamento finalizado ontem pela sessão virtual por 5-0. Vou aqui ver quem foram os ministros que votaram, Excelência. Por 5-0, os ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Roberto Barroso e Luiz Fux deram provimento à reclamação 57003, está disponível no Supremo Tribunal Federal no site, qualquer um pode avaliar. Então, a matéria já foi levada ao Supremo Tribunal Federal e foi vitoriosa por parte de um contribuinte goiano. Bom, então, esses são os argumentos. Com relação, por último, à argumentação do Estado relativo à legitimidade do sindicato, é uma argumentação, na realidade, nova. Essa argumentação não foi trazida na apelação, então o Estado está trazendo essa argumentação apenas na sustentação oral, o que, obviamente, impediu que nós fizéssemos uma adequada defesa a respeito, violando, obviamente, o Código de Processo Civil. E com relação a esse tema específico, Excelência, não pode haver mais pertinência temática do que nesse caso. Nós temos um sindicato de atacadistas, ou seja, comerciantes, defendendo que não pode incidir um ICMS inconstitucional sobre compra de mercadoria para revenda. Ora, como é que pode haver mais pertinência do que isso? Eu não consigo entender, sinceramente. Né? De modo que essa argumentação, data máxima vênia, ela não cabe nesse caso. A argumentação do Estado ainda de que no estatuto do sindicato não há previsão de defesa para discussão sobre tributário, também não tem o menor cabimento. Já imaginou se todo sindicato tivesse que relacionar todos os ramos do direito em que ele pode atuar: direito agrário, direito tributário, direito administrativo, direito civil, direito trabalhista. Nenhum sindicato no Brasil tem essa previsão, nenhum. Então, nenhum sindicato poderia atuar em nenhuma causa de direito. Né? De modo que essa argumentação, a meu sentido, também não tem o menor sentido. O que eu acho que o Estado quis dizer, é que ele está se referindo à associação. Existem associações, por exemplo, a Associação dos Moradores do Jardim Paris. Na associação, aí sim você tem que ter uma previsão de quando é que essa associação vai representar aqueles associados em juízo. O sindicato não, o artigo 8º da Constituição, inciso 3, já está previsto que ele substitui processualmente a categoria em todos os casos. Eu não preciso ficar explicando que é para todos os casos, está na Constituição. Tá? Então, essas são as razões, Excelências, pelas quais eu peço que seja mantida a sentença de primeiro grau e fico disponível aqui para eventuais dúvidas. Muito obrigado.